Vamos lá, pessoal, dar continuidade aqui ao nossa matéria, tópico 2. Nesse tópico, nós vamos ver os principais conceitos que norteiam a gestão de risco. São muitos, mas nós vamos ver somente os principais, tá? Alguns que vocês vão precisar para trabalhar aí. Conceitos, né? O primeiro conceito é o conceito de evento ou evento natural. Tá? Você tem aqui uma figura simbolizando aqui uma inundação ou uma enchente, para ser mais preciso, tá? E aqui um escorregamento de massa, deslizamento, vamos dizer assim, tá? Qual a diferença dessa figura para essa figura aqui? Aqui uma inundação também, você tem a enchente do rio dando causa a uma inundação, e aqui um escorregamento de massa também, um deslizamento. O que você nota logo de cara é que nessas duas figuras, tá, onde estão sendo representadas o mesmo evento, não existe pessoas sendo impactadas diretamente, né? Não existe pessoas sendo impactadas diretamente, diferentemente desse aqui, onde nós temos pessoas sendo impactadas, né? Pessoas perdendo casas, né? Bens materiais de forma geral e até mesmo vida, dependendo da situação, tá? Então aqui nós temos um evento natural. Aqui nós temos um evento natural, tá? É uma enchente, não é um desastre, é uma enchente do rio, e aqui um deslocamento de massa, que é também um evento natural, faz parte da dinâmica natural da Terra. Tá? Diferentemente desse evento aqui, que nós chamamos de evento adverso. O que é um evento adverso? Ocorrências desfavoráveis, prejudiciais e impróprias de eventos. Traz danos e prejuízo à comunidade impactada. Tá? Que é o caso desse aqui. Então, aqui, senhores, nós temos uma enchente. Tá? O rio enche e vaza durante um determinado período do ano. Se ele não impactar ninguém, isso é um evento natural. Aqui, nesse caso, o rio enche e vaza do mesmo jeito durante o período do ano. Só que quando tem pessoas que se colocam numa posição de vulnerabilidade aos impactos dessa enchente, tá? Quando essa enchente impacta pessoas, causando danos e prejuízos, ela dá causa a um evento, não um evento natural, mas um evento diverso, nesse caso aqui com o nome de inundação. Então, enchente é o fenômeno natural. A inundação é o resultado dessa enchente impactando pessoas. Tá? Então, inundação é o desastre. Ok? Tá, pessoal? Então, essa é a principal diferença. Então, nós já vimos aqui rápido dois conceitos. O de evento natural e o de evento adverso. Tá? Defesa civil, não vou me prender muito agora. Tá? Mais lá na frente nós vamos estudar mais um pouco sobre isso. Ameaça é um evento natural ou de origem antrópica com elevada possibilidade de causar danos humanos, materiais e ambientais. Tá? Então, no caso que nós demos como exemplo, o rio ele não é uma ameaça em si. O rio Tocantins, lá em Marabá, por exemplo, ele não é uma ameaça em si. Tá? Ele tem aquela dinâmica dele de encher e de vazar durante algum tempo do ano. Quando as pessoas se colocam numa situação de vulnerabilidade em relação a essa enchente, onde elas vão ser impactadas, né, pela enchente, dando causa a um fenômeno, a um desastre, que no caso lá do nosso exemplo é chamado de inundação, aí sim eu posso dizer que este rio é uma ameaça àquelas pessoas. Quando você se coloca numa situação de vulnerabilidade, surge a ameaça.
ok? O que é vulnerabilidade, então? Está associada à condição dos elementos sob ameaça ou perigo. Pode ser avaliada através do grau esperado de danos e prejuízos. Tá? Então, quando é que a gente está vulnerável a uma determinada situação? Quando o sistema, quando nós estamos numa situação tal de que aquela determinada ameaça pode causar danos e prejuízos a nós. Tá? Por exemplo, quando é que nós podemos dizer que você está vulnerável a uma doença, ao Covid-19, por exemplo? É quando você trata o seu corpo de tal maneira que diminui a sua imunidade, por exemplo. Tá? Se você diminui a sua imunidade pelo seu comportamento no dia a dia, má alimentação, dormir mal, não praticar exercício físico, todas aquelas dicas, né, de que os médicos estão cansados aí de falar para nós em todas essas mídias, então você está deixando seu corpo cada vez mais vulnerável. Tá? Outra situação, não usar máscara, também que é recomendado. Distanciamento social. Então, quando você negligencia cada passo desse, você está aumentando a sua vulnerabilidade. Você está deixando seu corpo em condições de que o vírus lhe ataque, causando danos a você, tá? Causando danos ao seu corpo, tá? Esses danos aí são imprevisíveis, tá? Então, vulnerabilidade é isso, tá? E isso vale para todo o sistema, tá? Todos os sistemas. Aqui um exemplo de vulnerabilidade, por exemplo, aqui, ó. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, vamos supor que um vendaval, tá? Um vendaval que atinge essas duas edificações aqui, com certeza ele vai causar mais estrago, né? Ou até mesmo, dependendo da magnitude do vento, destruir isso aqui tudinho, tá? E esse mesmo vento impactar essa outra edificação aqui, ele vai causar menos estragos. Por quê? Porque esta edificação aqui, por diversos fatores, está mais vulnerável do que esta. Então aqui a vulnerabilidade é maior e aqui a vulnerabilidade é menor, tá? É essa a grande sacada, tá? Então, trazendo para o nosso dia a dia, você tem uma pandemia de Covid-19, tá? Você tem uma pandemia de Covid-19. Então, quanto menos você deixar o seu corpo vulnerável, tá? Menor a possibilidade do vírus causar danos, grandes danos em você, tá? E aí nós temos várias linhas de defesa. Como é que eu vou deixar meu corpo menos vulnerável? Várias linhas de defesa. Uma linha de defesa, distanciamento social. Outra linha de defesa, máscara, equipamento de proteção individual de forma geral. Máscaras, óculos, tá? Outra linha de defesa, imunidade, né? Tomar cuidado com a saúde, tá? De forma geral. Então, essa pelo menos são 3 linhas de defesa que nós temos, tá? Que o vírus vai ter que furar para que ele possa lhe causar mal, danos, ok? Aqui o dano, como eu já falei, tá? E o prejuízo. Qual a diferença de um para o outro? Importante que você tem que ter. Independente de você ler aqui, ler o seu material de aprofundamento lá, tá? O que você tem que botar na cabeça é o seguinte, que o dano ele está relacionado a perdas materiais, aquilo que é palpável, tá? E o prejuízo está relacionado ao valor que aquele bem material tem para você, ao valor principalmente econômico, né? Então vamos supor aqui que numa inundação ou numa enxurrada você perdeu o seu carro. A enxurrada levou lá, tu estacionasse teu carro lá na doca, em algum momento choveu e uma enxurrada levou teu carro, foi jogado dentro do canal da doca lá, tá?
e aí tu perdeste o teu carro. Então tu tivesse o que? Um dano material, tá? Neste caso. Só que este dano material está relacionado a um valor econômico, não é isso? Então tu tiveste um dano material e um prejuízo econômico. Por quê? Porque tu está pagando ainda o teu carro, tu já não tem mais ele, né? E tu vai continuar pagando ele, ou tu vai pagar o conserto, dependendo da situação, ou tu vai ter que comprar outro carro, tá? Então tu tivesse um prejuízo econômico, beleza? Tivesse um dano material e um prejuízo econômico. A mesma coisa para uma residência, tá? Então tua residência lá, tua casa foi impactada por uma inundação, o rio encheu, transbordou, invadiu a tua casa. Aí tu perdesse sofá, perdesse geladeira, perdesse cama, televisão, né? Então isso tudo são danos materiais nesse caso aqui, tá? Mas também tivesse o que? Prejuízo econômico, tá? Porque tudo que tu perdeu, todo o material que tu perdeu tem um valor econômico e tu vai ter que repor, ok? Risco, pessoal. Risco também é um dos conceitos mais importantes para a nossa atividade, tá? Nossa atividade, porque nós somos gestores de risco. Então, diversas vezes você é acionado para fazer uma avaliação de risco. Uma avaliação de risco. Ok? Aí tu pegas aí, chega lá na residência, um corte de árvore, e aí tu vai ter que avaliar o risco. Tu tem que entender o que é que tu está fazendo. Tem que entender que risco, senhores, como ele diz aqui no conceito, risco é a probabilidade de que ocorram consequências prejudiciais. Então, senhores, toda vez que você ouviu falar em risco, você está falando de possibilidade, de probabilidade. Então, qual é o risco, tá, de uma árvore X cair em cima de uma residência? Você está falando qual a possibilidade, qual a probabilidade dessa árvore cair em cima dessa residência, tá? É alta ou é baixa? Se o risco for alto, com certeza você, como chefe de GU lá, você vai resolver cortar a árvore, o que? Eliminar o risco, não é isso? Se você entender que a possibilidade é baixa, você vai chamar o dono da residência e conversar com ele e orientar para que ele faça uma poda, para que ele chame um particular para tirar a árvore de lá, né? Qual é o risco de você ser contaminado com o SARS-CoV-2, né? Que é o vírus que causa a doença Covid-19? Qual o risco? Ou seja, qual a possibilidade? Aí vai depender de vários fatores, tá? Vai depender da ameaça, tá? E da vulnerabilidade, como está dizendo aqui, ó. Ameaça, risco está relacionado, senhores. Essa fórmula aqui tu tens que levar para o teu dia a dia, tá? Tem que levar ela todo o tempo na tua mente. Risco, possibilidade, está relacionada à ameaça, né? A relação da ameaça com a vulnerabilidade, tá? Então, qual o risco de você ser contaminado com SARS-CoV-2, que pegar a doença Covid-19, tá? Pegar a doença Covid. Então, vai depender, a possibilidade de você pegar isso vai depender da ameaça, que no caso é o próprio vírus, e da sua vulnerabilidade, dessas duas relações aqui. Então, a ameaça, ela está aí, né? Uma pandemia. Tu sabes que tem vírus espalhado para todo lado, que você não enxerga. Essa é uma característica dessa ameaça. Você não enxerga ela, tá? Então, se você não consegue controlar a ameaça,
é melhor que você trabalhe bem o quê? A vulnerabilidade, ou seja, você diminua a vulnerabilidade. Quando você diminui a vulnerabilidade, você diminui o risco, ou seja, você diminui a possibilidade de pegar essa doença. Quer dizer que seja risco zero? Não, tá? Não é risco zero, nada no mundo é risco zero, tá? Mas tu pode diminuir sim a possibilidade de pegar essa doença, tá? Diminuindo o que? A vulnerabilidade, fazendo aquilo, por exemplo, que eu já falei anteriormente, tá? Aumentando a vulnerabilidade, diminuindo a vulnerabilidade do teu corpo, tá? Diminuindo, por exemplo, a exposição à ameaça, ok? Tá, pessoal? E vários outros exemplos. Isso aqui, senhores, tem que ir com vocês todo o tempo, tá? Todo o tempo. Resiliência. Resiliência, senhores, é a capacidade de um sistema, de uma comunidade, de uma sociedade, né, exposta a uma ameaça, de se adaptar, tá? Resistindo ou mudando com o fim de alcançar e manter um nível aceitável em seu funcionamento. Aqui, toda vez que você diminui a vulnerabilidade, você aumenta a sua resiliência, tá? Ou seja, você diminui o risco de impacto. Então, a resiliência, ela é o inverso da vulnerabilidade. Você aumenta a vulnerabilidade, você diminui a resiliência. Você diminui a vulnerabilidade, você aumenta a resiliência. Então, quando eu falo que eu estou cuidando do meu corpo, por exemplo, né? Então, tomo todas aquelas medidas para me proteger do Covid. Primeira linha de defesa, o que? Higienização, não é isso? Segunda linha de defesa, máscara, equipamento de proteção individual. Terceira linha de defesa, cuidar do nosso corpo, da saúde, né? Que é o nosso sistema imunológico. Então, são todas essas medidas que diminuem o que? A vulnerabilidade. Se eu estou diminuindo a vulnerabilidade do meu corpo, eu estou aumentando a resiliência, eu estou tornando o meu corpo mais resiliente. Ok? E assim por diante. Aqui nesse slide eu coloquei para vocês aqui um pequeno exercício para a gente tentar enxergar isso aqui. Então, eu peço para os senhores, a princípio, enxergar o seguinte cenário. Imagina que não tem essas duas casas aqui, ó. Imagina que não tem essas duas casas, não existe essas duas casas aqui no primeiro cenário. Então, você tem aqui, tá, esse montezinho aqui, com uma pedra, mas você não tem essas casas aqui. Se cair uma chuva e essa pedra, por consequência dessa chuva, vir rolar ladeira abaixo aqui, se essas casas não tivessem aqui, isso seria apenas um fenômeno natural, tá? Um dia tu ia olhar, a pedra estava aqui, depois da chuva tu ia olhar, a pedra estava lá embaixo. Isso é um fenômeno natural, tá? Fenômeno natural. Agora, a partir do momento que o cara vem e constrói a casa dele aqui, ó, ele está se colocando numa situação de vulnerabilidade, tá? Que pode ser alta ou baixa, dependendo dessas construções. Se for uma casa de palha, né, e outra de madeira, qual vai ser a mais vulnerável? Tá? Teoricamente, a de palha. Né? Se for uma casa de madeira e outra de alvenaria, qual vai ser a mais vulnerável? Teoricamente, a de madeira. Tá? Então, essa vulnerabilidade pode ser alta ou baixa, dependendo de aspectos construtivos dessas residências. Mas o fato é que elas já estão vulneráveis. Tá? A partir do momento que o cara se coloca numa situação de vulnerabilidade, esta pedra passa a ser uma ameaça para essas casas, para as pessoas que estão morando lá. Tá? Então, olha só. No primeiro cenário não existia casa, tá? Se não existe casa, não existe vulnerabilidade, não existe ameaça.
a pedra ia rolar, não ia impactar ninguém, fenômeno natural. A partir do momento que existe casa, existe vulnerabilidade, passa a existir ameaça. A pedra passa a ser um elemento ameaçador para essas residências. Tá? Se existe vulnerabilidade, pessoal, e existe ameaça, logo surge o quê? A possibilidade de acidente, não é isso? Se existe a possibilidade de acidente, então a gente está falando de quê? De risco, tá? De risco. Então, esse risco vai ser alto ou baixo dependendo do quê? Da vulnerabilidade da ameaça. Beleza? Tá, pessoal? Espero que tenha ficado claro isso aqui para vocês. O desastre. Opa! Desastre, pessoal, a gente vai tratar no próximo tópico, tá? Vamos tratar muito isso aqui no próximo tópico, que é o estudo do desastre. Ok?